Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Na última aula eu deixei este exercício para ser feito. Vamos então à sua correção. Para corrigir esse exercício eu vou fazê-lo de duas formas. Uma forma eu vou induzir a um erro bastante comum que muitas pessoas cometem, e depois a gente vai fazer os acertos. Então o exercício pede elaborar programa que efetue a leitura de um valor numérico inteiro, e depois apresente este valor com uma determinada regra. Vamos então colocar aqui inicialmente o que é pedido no problema. Então aqui vem o meu início, aí vem aqui a leitura, sinalizei aqui, grifei em vermelho, então vou colocar aqui a leitura também em vermelho, a leitura desse número. Aí aqui eu tenho, apresente o valor caso o valor fornecido seja maior ou igual a zero. Então, uma pessoa que esteja somente lendo e executando aqui a solução na medida em que lê, coloca assim, n, a partir dessa orientação anterior, maior igual a zero, se sim o programa continua, e se não for, aí ele coloca aqui o laço pós-teste com o fluxo falso. Então está aqui, elaborar um programa que efetue a leitura de um valor numérico inteiro, então está aqui a leitura de um valor numérico inteiro, e apresente o valor caso o valor fornecido seja maior ou igual a zero. Esta forma de estar lendo e tentar executar a solução do problema na medida em que lê o que é pedido sem olhar o todo, pode levar você à indução de um certo erro, como vai acontecer agora. Então aqui ele colocou maior que zero, que seja ímpar. Aí, que seja ímpar. Então, eu agora vou fazer a validação do número ímpar. Ele vem aqui, por exemplo, e coloca assim, número ímpar é o resto por 2. Então, R2 é o valor n menos 2 vezes n div 2. E aqui ele pode dizer assim, se é para verificar se o número é ímpar, então eu coloco aqui, se o R2 for diferente de zero, aqui ele está pensando de forma correta, se essa condição for verdadeira, então eu apresento o meu número n. Caso contrário, eu não faço nada. Então ele vem aqui e resolveu o problema aqui, que seja ímpar. E múltiplo de 3. Múltiplo de 3? Então eu faço a operação de novo aqui. Só que agora múltiplo de 3, então eu vou chamar aqui resto de 3. É o n menos 3 vezes o n div 3. E aí, neste caso, se o meu R3 for igual a zero, se sim, eu mostro o número. Se não, eu não faço nada. Então muitas pessoas vão buscar esta solução porque aparentemente foi uma solução bastante simples, ele fez a leitura e fez a interpretação. E no que ele coloca isto, ele pega e entrega este exercício dizendo para quem o solicitou que está correto. No entanto, isto aqui tem uma falha bastante grave. Aqui valida um número maior ou igual a zero, ou seja, um número inteiro, positivo maior ou igual a zero. Então, se ele entrar algum número negativo, o número não passa. No entanto, se ele entrar, por exemplo, um número 4, 4 é maior ou igual a zero, sim. 4 dividido por 2 tem um resto diferente de zero? Não, 4 tem resto igual a zero. Então não faz nada e termina o programa. Só que a intenção desse programa é usar o laço para controlar toda a ação. Então, esta operação e esta operação deveriam ambas estarem sendo definidas aqui dentro, neste ponto. Porque eu preciso que o número seja maior ou igual a zero, que seja ímpar e que seja
múltiplo de 3. Então, vamos colocar deste lado a solução esperada. Então, esta aqui foi uma solução com erro. Eu estou tentando aqui reproduzir uma ocorrência de erro que aparece a partir do momento que eu dou esse exercício para alguma pessoa fazer. É muito comum ocorrer esta forma de pensar. Ela está equivocada. Então, vamos fazer agora a forma aqui correta. Então, aqui eu vou colocar o programa, tendo o seu início. Na sequência, a entrada do valor. E antes de verificar se o número que eu forneci é maior ou igual a zero, independentemente de ter sido fornecido um valor negativo, ou qualquer outro tipo de valor, nós vamos fazer as operações verificando se o número é ímpar e se o número é múltiplo de 3. Então eu venho aqui e defino a seguinte operação. Resto de 2 é o número menos 2 vezes o número dividido por 2. E o resto de 3 é o número menos 3 vezes o número dividido por 3. Então aqui eu verifico se o número é par ou ímpar, múltiplo de 2, e aqui eu verifico se ele é múltiplo de 3. Neste caso, agora eu coloco a verificação do valor maior ou igual a zero. Então eu vejo que meu número é maior ou igual a zero. E, então eu vou usar aqui o operador lógico de conjunção, e o meu resto 2 é diferente de zero. E o meu resto 3 é igual a zero. Se esta condição e esta condição e esta condição forem verdadeiras, a entrada foi válida. Caso não seja, você faz a entrada do novo valor. Perfeito? A partir daqui, eu apresento então o meu resultado, que é nada mais do que apresentar o número fornecido, e a finalização do meu programa. Então veja que eu elaborei um programa que efetua a leitura de um valor numérico inteiro e apresente o valor caso o valor fornecido seja maior ou igual a zero, que seja ímpar, ou seja, dividindo ele por 2, resto diferente de zero, ele é ímpar, e múltiplo de 3. Então eu estou dividindo ele por 3, se o resto dele for zero, então ele é maior ou igual a zero, ele é ímpar e múltiplo de 3. Se eu entrar aqui, por exemplo, um número 4, vai entrar o 4, vai ser feito a divisão de 4 por 2 e de 4 por 3. O 4 é maior ou igual a zero, mas o 4 não é diferente de zero quando dividido por 2. E muito menos 4 é um múltiplo de 3. Se eu entrar, por exemplo, 9, 9 é um valor maior ou igual a zero. 9 dividido por 2 me dá um resto diferente de zero. E 9 é múltiplo de 3, então o 9 será apresentado. Na sequência, após a correção, eu vou mostrar esse programa escrito nas linguagens Lua e Pascal. Vamos aqui codificar então o programa, para termos o modelo dele completo em português estruturado. Então este aqui é o meu programa. Exercício. Variáveis. N, R2, R3, do tipo inteiro. Uma vez que isso está sendo explicitado, feito de um valor numérico inteiro. Início. A partir daí, repita.
repita está definido aqui nesta seta. Então aqui é o comando repita. Repita a leitura de n. Então, leia n. Depois de ler o n, eu vou fazer o cálculo do resto do número dividido por 2. Então estou chamando de R2. Número menos 2 vezes número div 2. Para saber se o valor é par ou ímpar. Neste caso, ímpar. E o R3, para pegar o número, dividir por 3 e saber se ele é múltiplo de 3. Muito bem. E aqui eu coloco então, repita até que meu n seja maior ou igual a 0 e meu R2 diferente de 0 e meu R3 igual a 0. Vamos fechar o parênteses que abriu deste lado. A partir daqui, escreva n e fim. Então aqui eu tenho um programa que efetua a leitura de um valor numérico inteiro que seja maior ou igual a 0, que seja ímpar, porque é diferente de 0. Então se eu quero saber se o número é par, eu daria que R2 é igual a 0, para saber se é par. Usaria R2 diferente de 0 para saber se o número é ímpar. E também um múltiplo de 3. Então, se R3 igual a 0, múltiplo de 3, R3 é igual a 0, e o número que não é múltiplo de 3, R3 diferente de 0. Esse é o raciocínio que a gente usa. Então, até a apresentação prática deste programa escrito em Lua e Pascal. Muito obrigado, até mais, fui!